Olá, seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gesiel e me faço presente para representar o meu grupo no projeto integrador para a Pedagogia 1. Desde já, agradeço às integrantes do meu grupo, Janaína Fernanda, Jéssica Mariana e Vanessa Iara, e também nossa mediadora, Elaine Cristina. O título do nosso trabalho é Dificuldades na aprendizagem, a participação da família no contexto escolar e a inclusão digital nas escolas. Bom, o objetivo, então, é apresentar um estudo sobre a alfabetização infantil e como a participação da família é essencial nesse desenvolvimento, de modo que a inclusão digital ela possa então auxiliar os alunos com mais dificuldades nesse processo. Então, por meios de questionários e de observações em uma sala do terceiro ano do ensino fundamental de uma instituição pública do município de Votorantim, então identificamos uma aluna com problema familiar e na alfabetização. Bom, então, o método utilizado será introduzir um aplicativo que, através do som da voz, a aluna consiga escrever as palavras que ela não consegue. E por memorização das sílabas, desenvolva o processo de formação das palavras. E assim, consequentemente, ela consiga desenvolver, então, a leitura. Bom, na escola, então, as crianças elas desenvolvem a capacidade de ler e de escrever. Mas, infelizmente, nem sempre são alcançados resultados positivos pelos educadores, também pelos pais. Então, muitos alunos acabam tendo dificuldades em assimilar as habilidades para desenvolver a leitura e também a escrita. Então, o presente trabalho ele tem o intuito de apresentar as possíveis dificuldades na aprendizagem na alfabetização infantil, visto que transtornos psicológicos, falta de acompanhamento e também a ausência dos pais na aprendizagem de seus filhos podem acarretar em grandes dificuldades, como complicações para aprender a ler, a escrever e também separar sílaba. Então, quando a criança entra na escola, é preciso trabalhar com muita tranquilidade. É preciso acompanhar o aluno frequentemente, pois existem diversos fatores que influenciam na aprendizagem no ambiente escolar, tais como vivência dentro de casa, distúrbio na aprendizagem, são responsáveis por isso. Então, as dificuldades apresentadas pelos alunos, elas devem ser identificadas e solucionadas pelo professor. Mas também é preciso a colaboração dos pais na aprendizagem das crianças. Então, a família ela é essencial, ela é indispensável no processo educacional das crianças, visto que ela desenvolveu e sempre desenvolverá expectativas com relação aos filhos. Quando os pais se envolvem na educação das crianças, elas obtêm melhor aproveitamento escolar. Então, já voltado para a área da tecnologia no ambiente escolar, é possível enxergar diversas vantagens. Como aplicado, podemos observar a melhora da interpretação das informações, além de possibilitar a discussão dos temas de aula, entre outras possibilidades. Então, para estudar e analisar o referido tema, foram realizadas observações durante o período de aula,
durante o período de recreio e também no encerramento das atividades diárias. As observações foram realizadas por meio de questionários com a professora e diretora. Assim sendo, para uma turma do terceiro ano de Votorantim, como eu falei a princípio, pelo qual então identificamos uma aluna com problema familiar e assim como consequência ela apresenta dificuldades na alfabetização. O método utilizado para adotar um dispositivo de um aparelho celular, que a aluna fala a palavra desejada e na tela é apresentada a palavra. Então a aluna irá formular textos e memorizar as palavras através da junção silábica, visto que os métodos desenvolvidos em sala não solucionaram o problema. Bom, o problema. Como as dificuldades no processo de alfabetização podem ser facilitados com o uso da tecnologia? Justificativa. Então, inicialmente, esse estudo pretende apresentar como a participação da família influencia no processo de aprendizagem da criança e sua importância. Também tem o intuito de trabalhar com as dificuldades na aprendizagem de uma aluna que é do terceiro ano fundamental, com pesquisa de análise e coleta de dados para para colaborar com quem vive nesse contexto. Visa também não só apresentar a importância da tecnologia no contexto escolar, mas colaborar com a aprendizagem da aluna em sala de aula. Bom, esse projeto integrador ele foi desenvolvido através de observação, e questionários dentro de uma sala do terceiro ano, no período matutino, durante um dia de observação. Então, observando a sala e conversando com a professora, foi identificado a aluna que não sabe ler e identificado que a mesma tem problema familiar. Seus pais são separados, sua mãe trabalha em 2 períodos. Ela tem uma tia que, segundo a aluna, não auxilia. Então, a professora ela já tentou vários métodos, inclusive jogos, para fazer com que essa criança aprenda a ler. Entretanto, não obteve êxito em nenhum método aplicado. Então, com base nesses dados, utilizamos o aparelho celular para auxiliar neste processo. Bom, a análise e discussão dos resultados parciais. Durante uma apresentação de leitura de textos produzido pelos alunos, então tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco com a aluna. Então, através de aplicativos que convertem voz em textos, podemos auxiliar a aluna na produção de textos. Através da fala, ela irá copiar em seu caderno o que gostaria de escrever. Então, a ideia é que a aluna memorize as palavras juntamente com os vídeos educativos e aulas regulares. Importante lembrar que a aluna sempre deverá estar acompanhada de um adulto que auxilie e ajude em suas dúvidas. Nos dias de hoje, conforme explanamos, as crianças nascem sabendo usar o aparelho celular. Conforme estudamos em didática e metodologias ativas, a busca por inovações no campo do estudo é necessário para que o professor alcance o objetivo principal, a aprendizagem. Bom, considerações parciais. Ao realizar o projeto integrador, então podemos vivenciar de maneiras práticas a sala de aula nos dias de hoje e observar as suas principais dificuldades. Então a sala de aula é um ambiente de suma importância para as crianças, pois é um ambiente onde elas desenvolvem um aprendizado. Então o uso das tecnologias em sala de aula, se não for, será o futuro. As salas não terão apenas um quadro negro como referência, mas um mundo virtual que possibilite um teletransporte para novos caminhos e experiências. Utilizar uma tecnologia como o smartphone nos estudos já praticamente é usual em escolas e universidades. No caso, em estudo
A aluna deverá ser acompanhada pelos familiares, por pessoas então que transmitam confiança para que a aluna supere seus desafios e consiga ser alfabetizada. Diante disso, então, podemos concluir que sempre haverá maneiras de contornar os problemas pedagógicos. A família faz parte da escola e os pais são essenciais para a evolução de uma criança, como dizia Piaget. Espero que vocês tenham entendido. Desde já, eu quero deixar o meu muito obrigado pela atenção e até uma próxima.